Olá, começa agora o último Palco em Palavras de 2009. Neste programa vamos bater um papo sobre a última atração do Cultura no Campus, a peça Homens de Perto. Está conosco aqui o diretor do espetáculo, Néstor Monastério. Tudo bom, Néstor? Tudo bem. Bem-vindo, então, mais uma vez aqui à Fevale. Obrigado, prazer enorme voltar, fazer espetáculo, brincar. Quantos anos já de Homens de Perto? Mais de 6. Estreamos em setembro de 2003, já estamos 6 anos e poucos. E nesses 6 anos, então, voltando um pouco lá no dia da estreia lá, ele já surgiu, então, com todo esse furor que é criado em torno dele? Olha, foi assustadora a estreia, porque a gente estreou no interior, em Pelotas, uma senhora cidade. Não foi uma estreia nem em Porto Alegre, então, diferente do que acontece com a maioria dos teatros. É um hábito meu, estrear fora de Porto Alegre para testar com um público diferente. Normalmente, esse espetáculo estreia em Porto Alegre com todos os problemas. Quando estão bons, saem... Bom, vamos estrear sem problema para o público mais... Então escolhemos Pelotas. O espetáculo estava inteiro, tudo, mas não sabe como vai ser a reação. E tivemos um público pequeno, 100 pessoas por apresentação, uma em Pelotas, outra em Rio Grande, 100 pessoas. Era uma coisa assim... Mas que a gente achava legal, porque nós não tínhamos cartaz, mídia, divulgação nada. Pouca, então. Nada. E aí atacamos Porto Alegre, já com mídia, coisa e tal. E aí a gente pensava, bom, se a gente faz uma média de 150 pessoas por dia, tá, maravilha, maravilha. Primeiro fim de semana a média foi 350. Média, ou seja, tivemos dias com 300 e dias com 500. Segundo fim de semana, a média foi para 450. Eu digo, opa, nós temos alguma coisa que está acontecendo com isso aqui. Porque era... Você não imaginava, então, tanto sucesso assim? Não, tu não consegue imaginar, tu não consegue programar um sucesso. Ele acontece ou não acontece. E a partir daí só foi subindo cada vez mais, tanto que a média absoluta do espetáculo hoje chega a quase 500 pessoas. Com 400 e não sei quantas apresentações. E é uma peça que fala sobre homens, né? Existem tantas peças conhecidas aqui, né? Se um ponto de falasse, Inimigas Íntimas, que tu faz parte também como diretor, né? E é uma peça que fala sobre homens. Isso foi o mote inicial. Nós estávamos um pouco cansados de muitas peças de mulheres falando mal de homens. A gente pensou assim, para falar mal de homens estávamos nós, que temos muito mais conhecimento. E decidimos fazer uma peça falando as bobagens, as besteiras, as truculências que alguns homens cometem. Não numa questão didática, sino brincando com algumas situações. Os gaúchos, os pastores, um casal indo na analista, fazendo terapia de casa, e vendo o comportamento desse homem, que é um troglodita. Várias situações em que a gente brinca. Você é um cara que já é conhecido no teatro aqui do Rio Grande do Sul. Quando tu pegou o texto pela primeira vez, assim, qual era a sensação? Porque tu não imaginava o sucesso, né? Na verdade, o processo foi o contrário. A gente não começou com o texto pronto. Foi sendo montado. Eu tinha algumas ideias do que fazer. Tanto que a primeira cena que ficou pronta é o final do espetáculo, a cena das bailarinas, que não tem texto. Sim. E aí começaram a aparecer ideias e aí incorporamos o Arthur. Aí o Arthur foi escrevendo em cima do que pintava. Então, várias mãos em cima várias do mesmo mãos, texto. Muitas das piadas que acontecem não são do texto do Arthur, são do fazer, do dia a dia, do trabalho de ensaio. Aliás, foram 7 meses de ensaio, trabalho pesado. Assim. E como é um trabalho feito com várias mãos, acaba ocorrendo de haver improvisações durante o espetáculo ou vocês acabam seguindo mais o texto? Na verdade, assim, tu tens o que eu chamo, a criação é sempre coletiva, a direção que é única. Eu tomo as decisões finais. E num espetáculo, a sensação do público é que é altamente improvisado. Mas, na verdade, 98% do espetáculo é extremamente ensaiado.
né? Então, tu tem uma margem, claro, quando o Beretta desce para a plateia, vai fazer bobagem na plateia, tem uma margem de improviso. Se acontece algum problema, a norma é denunciar o problema e não ocultar o problema. Sim. Seja dedo duro com o problema dos outros. Tá? Se alguém cometer um erro, tá roubado. Os outros vão denunciar. Vou entregar ele para todo mundo que vai está entregar para todo mundo. Olha, ele que errou. Tá? Se alguém está quebrando o texto, a culpa é dele. Né? Exatamente. Então, e isso faz parte assim, do espetáculo, do humor dele, da graça dele. E nesse tempo você também tem um público muito fiel, né? Porque imagina, 6 anos, já passaram várias vezes por Novo Hamburgo, várias vezes por outras cidades, né? Voltam um cartaz todo ano em Porto Alegre, o público acaba se repetindo, sim, né? Sim. Como é que faz então para fidelizar esse público que assiste vocês todos os anos? Eu acho que acontece com esses espetáculos que têm uma empatia forte com o público, essa necessidade de assistir de novo. Tem filmes que eu assisto 3, 4, 5 vezes. Mas o filme não muda, né? O filme não muda. É isso que tem o teatro. Por mais que seja a mesma peça, a apresentação é única. Ou seja, não tem como repetir aquela apresentação. Aquele momento, aquele estado de espírito, muda o estado de espírito dos atores, o estado de espírito do público, o clima, a temperatura, a senhorita que sentou na primeira fila com uma mini saia mais exagerada, ou aquela senhora... Que virou a piada do espetáculo, daquele espetáculo, né? Ou aquela senhora que está na terceira fila não para de rir, se engasga e assim vai. Ela acaba fazendo parte, né? Claro, o público faz parte da apresentação. Tá. Eu me lembro um dia, estávamos fazendo um espetáculo na Riggs e um rapaz esqueceu os documentos na cafeteria antes de entrar. Então, alguém trouxe os documentos para dizer, para anunciar que tinha perdido. Então, fulano de tal, não me lembro se era, vamos supor, Luiz Antônio, tá, perdeu e aí, cada vez que eles entravam, ele tinha que fazer alguma referência, era Luiz Antônio daqui, Luiz Antônio de lá. Luiz Antônio se convertiu em um cara mais famoso por muito tempo em Porto Alegre, porque era... E no final eles agradeceram, bom, esse espetáculo não teria sido possível sem a presença do Luiz Antônio, todo mundo já falou isso. Então, às vezes acontecem essas bobagens, acidentes, e vamos levar. Claro, a gente não pode perder, porque é uma norma fundamental. Outra das normas é assim, a gente trabalha com a realidade do momento, ou seja, com que tu não pode ignorar a realidade. Se alguém tem um acidente, nós vamos ter que trabalhar esse acidente ali. Se alguém tem, sei lá, vai tossir na hora errada, espirrar, ou sei lá, milhões de possibilidades que podem acontecer no espetáculo. Isso vai também do conjunto de atores que tu tem em mãos, né? Que são de primeira linha. O Rogério Beretta, Oscar Simes, Vitor Castiel, são 3 pérolas, né? Eu brinco, são 3 atores de peso, eles também gordinhos, né? E são 3 artistas também que eles acabam tocando outros projetos, né? E tu tem uma peça que é tão pedida, com atores que são tão requisitados para outros trabalhos também, juntar eles acaba sendo um pouco difícil, conciliar horários. Agora a gente acaba de estrear o espetáculo em que todos eles estavam incluídos, que é o Vermelhos, História e Paixão. Então aí é mais fácil. Quando tem Vermelhos não vai ter Homens de Perto, quando tem Homens de Perto não vai ter Vermelhos. Tá? Mas sim, a gente tem que negociar em cima de novela, por exemplo. Se tem uma novela, a gente faz um calendário do espetáculo e olha, tais e tais e tais datas, tu não pode gravar novela. Tu ali vai e negocia na TV. Olha, eu topo fazer novela tal, mas essas datas aqui... Já estão vendidas, né? Então, é assim mais ou menos que funciona. É possível negociar com bom senso. Assim, claro, uma coisa vai atrapalhar a outra em algum momento, mas sempre se negocia, sempre se soluciona.